Você, querida família dos Devotos, Deus abençoe você, sua casa e sua família. E nós estamos chegando, minha gente, com o nosso quadro Saúde e Fé. Saúde e Fé na Estrada, para falar de um assunto muito, mas muito importante. Pasmem você, 80 milhões de pessoas no mundo sofrem dessa doença e a tendência é aumentar. Por quê? Porque a população está envelhecendo, minha gente. Aqui no Brasil, 3 a cada 100 pessoas acima dos 40 anos sofrem dessa doença. Eu estou falando do glaucoma. O que é? Como se trata? Como se previne? E para falar sobre esse assunto, convidamos, aliás, ela que nos convidou no seu consultório maravilhoso, a doutora Dulciara Gaspar, oftalmologista, que com muito carinho a gente acolhe aqui no Saúde e Fé, família dos Devotos. Bom dia, doutora! Bom dia, Frei, tudo certo? Que alegria, né? Que alegria estar aqui. Parabéns, consultório lindo, minha gente. Depois a gente vai mostrar em detalhe, viu? Obrigada. Doutora, fiquei sabendo, me preparando para consultar a doutora, para entrevistar a gente, porque se tem alguém nesse planeta que entende, está aqui hoje, viu, gente? É verdade que existem mais de quase 3 mil doenças nos olhos, doutora? Tem muitas? São muitas. Meu Deus do céu. Muitas. É uma bolinha muito pequenininha, mas tem várias estruturas, né, que podem comprometer seriamente o olho. Entendi. E glaucoma é uma delas? E o glaucoma é uma delas. É uma das principais, doutora? É uma das mais comuns. Mais comuns. O que é então? Vamos lá. O que é um glaucoma, doutora? O glaucoma é uma doença ocular multifatorial, que tem várias formas de aparecer, que cursa com aumento da pressão intraocular, causando dano ao nervo óptico. E ela é preocupante, muito preocupante, porque uma vez lesadas as fibras do nervo do olho, isso é irreversível. E outra característica, ela é silenciosa, insidiosa, progressiva, e a pessoa não percebe que está começando com glaucoma. Mas existe algum sinal, doutora, assim, quando a senhora fala pressão do olho, quando a gente sente uma pressão, parece assim que está oprimindo alguma coisa, o olho também sente isso? É uma ardência, O que acontece no olho? A senhora falou que é silencioso, né? Infelizmente não tem, Frei, não tem um sintoma. Inicial não existe. A pessoa só consegue aparece alguns sintomas quando o glaucoma está muito avançado. Então, o que a pessoa pode notar? Ela fica tropeçando, esbarrando em porta, maçaneta, porque o glaucoma ele vai danificando as fibras do nervo e vão piorando a lateralidade até chegar ao centro da visão. Então, a pessoa vai perdendo o campo de visão lateral. Porque quando a gente enxerga, geralmente a gente percebe o que está acontecendo aqui, com o glaucoma já não percebe, isso vai reduzindo. Vai reduzindo o campo. Uau, isso é progressivo, doutora? E é progressivo. Mas tem uma faixa etária mais ou menos onde começa a se manifestar? Olha, o mais comum é a partir dos 40, que a gente percebe as mudanças do olho e aí pode detectar, mas de qualquer forma a gente tem que observar que existe o glaucoma congênito. Então, existe crianças com glaucoma, então tem que avaliar desde cedinho. Esse glaucoma congênito, assim, mas também tem, isso é raro ou é o fator hereditário, né, genético? É raro. É raro? É raro, então ainda bem, porque é muito grave, é mais grave que o glaucoma do adulto. Agora, doutor, o fato assim de perdendo essa visão periférica, uma vez que detecta, a pessoa reclama, eu enxergava bem aqui, não tem como frear o processo? Não tem. Não tem. O dano do nervo é irreversível. Por isso, a prevenção tem que ser priorizada aí. E isso basta consultas anuais, porque como não tem sintoma, a gente avalia no equipamento como é que está o nervo. A gente olha e a gente sabe, pelo menos suspeitar se ele tem algum dano. E aí a gente mede a pressão, só que a gente tem que saber também que existem glaucomas de pressão baixa. Então, o que vai detectar isso são os exames e a consulta todo ano. Agora, doutor, o fato assim, de ter essa pressão no olho, de fato assim, de você, isso vai embaçando a vista, você vai perdendo também a nitidez das coisas? Ou isso já é uma outra coisa, tipo catarata, alguma coisa assim? Ele vai diminuindo o campo, então, batendo as pessoas se esbarrando. Uma outra característica, quando a gente está num ambiente claro e vai para o escuro, a pessoa que tem glaucoma demora mais para acostumar com o escuro. Entendi. E ela pode ver halos também ao redor da lâmpada, né? Então, esses já são os sintomas mais tardios.
Tá. E o fato de ser uma pressão ali dentro, doutor, não dói? Então, o mais comum, Frei, é o glaucoma crônico simples. Esse não tem sintoma nenhum, mas existe um glaucoma que dói muito, que é o glaucoma agudo. De repente a pressão sobe e tem que ser cirúrgico e rápido para acudir. Esse causa dor. Agora, doutora, assim, eu estou imaginando fatores, né? A gente sabe que existem muitas doenças nos olhos. Por exemplo, também pode ser o uso exagerado de colírio, a pessoa coçou muito, alguma coisa assim. O mais comum para o glaucoma é a hereditariedade. Tá. Então, a primeira pergunta é saber se a pessoa tem alguém na família com glaucoma. Pessoas hipertensas, diabéticas também podem desenvolver o glaucoma. Pessoas que tomaram muito corticoide a vida toda por algum tratamento necessário, né? Pessoas que tiveram trauma ocular. E existe também uma etnia que é mais prevalente, que são os africanos e os asiáticos. Uau, a recorrência é maior, mais forte com eles lá. Agora, eu posso ter, junto com o glaucoma, outras doenças? Por exemplo, eu posso ter um glaucoma e catarata, glaucoma e, sei lá, miopia, estigmatismo? Pode. Né? Porque são separadas as estruturas onde isso acomete. E a catarata é uma condição comum que todos nós vamos desenvolver, é só a gente viver mais. Tá. Isso é o processo de envelhecimento. Agora, o tratamento, como é que vocês chegam a uma pessoa aqui, que a senhora faz todos os testes, depois a gente vai mostrar para você alguns testes que ela faz, enfim. A doutora chega à conclusão assim, já na hora a senhora percebe que a pessoa está com glaucoma ou exige-se uma série de exames, doutora? Por isso que a consulta é importante, porque ali a gente já identifica um nervo suspeito, já mede a pressão e tem uma ideia de mais ou menos como está. Tá. Aí a gente pede exames complementares, porque o que destrói no nervo, primeiramente, são fibras bem delicadas do nervo, que eles estão bem na periferia, porque o nervo do olho é aqui atrás. Tá. Mas ele não está só aqui, ele tem ramificações que vão até a média periferia. E aí a gente começa a perceber com os exames, se logo no início, preventivamente, se já tem dano nessas delicadas fibras. Então aí a gente faz a consulta, óbvio, e depois faz exames complementares, que pode ser campimetria, retinografia, gonioscopia, tomografia de coerência óptica, tudo que vai detectando o avançado da doença. Doutora, quando a gente mexe um olho, mexe o outro junto, acompanha porque essa visão unitária que a gente tem. Se acontece o glaucoma num olho, vai acontecer no outro também? Como é que é? Também, é bilateral. É bilateral, doutora. Às vezes não vai na mesma proporção. Existem olhos, um dos olhos que estão mais desenvolvido, mais avançado o glaucoma do que o outro. Existe, mas geralmente é bilateral. Quando se fala assim, transplante de óleo, não tem nada a ver, transplante de córnea não tem nada a ver com glaucoma. Não Agora tem os tratamentos que funcionam muito bem para o glaucoma. Para retardar o processo? Para controle do processo, porque já que não tem cura. Então, existem primeiramente os colírios, que hoje tem colírios muito bons para controle, e também tem o laser, que hoje está sendo usado muito para o glaucoma logo no início. Às vezes evita que não precise do colírio, ou então se a pessoa já está usando 2, 3 colírios, dá para diminuir a quantidade de colírio. Então esse tratamento vai ao longo do tempo, controlando, ver se não tem um avanço, e se mesmo com todo esse cuidado desenvolver, ele progredir de forma mais agressiva, existem as cirurgias do glaucoma. Doutora, e o colírio não é água com açúcar, não. Ou seja, o colírio é receitado pelo médico, pelo oftalmologista, para aquela pessoa, para aquela situação, naquele estágio. Isso. Então, nada de ficar emprestando colírio um para o outro, doutora? Não deve. Todo colírio deve ser individual. Né? Mesmo alguém na família tenha o seu. E o mais importante, que foi bom até o senhor frisar, porque quando a gente começa algum tratamento, a gente não tem aquela assiduidade, porque esquece. E uma vez necessitado o colírio, a gente não pode esquecer de pingar. Para o glaucoma. Para o glaucoma. Tá. Então é bom botar um alarme, um despertador, para poder alertar a pessoa que é hora de pingar. E sempre que vier a consulta, tem que pingar para o médico saber se está
de forma controlada esse glaucoma. A senhora falou que existe até cirurgia com glaucoma? Existem O que cirurgias. que faz uma cirurgia, doutor? Porque como o glaucoma é uma alteração numa parte do olho chamado trabeculado, que não consegue fazer a bomba de controle de líquidos de entrada e de saída, as cirurgias vão intervir nessa região que ela é defeituosa. Ok. Aí melhora esse controle de entrada e saída de líquido. Um glaucoma não tratado, não controlado, negligenciando as visitas oftalmológicas, leva ao quê? A consequência trágica de um glaucoma. Acho que é a cegueira. A cegueira. E ela é irreversível. É uma pena, porque hoje tem tanta forma de tratar, né? Então, o que a gente mais pede é isso, não deixar de fazer os exames de rotina. O ideal, pelo menos uma vez por ano. Né? Quem tem o glaucoma instalado, às vezes a gente precisa mais vezes durante o ano, mas o normal é uma vez ao ano. E é fácil de controlar, tão fácil. Então, já que é uma doença irreversível, tem que ter esse cuidado, né? Porque 80% da nossa comunicação com o mundo exterior É o olho. é o olho. É o olho. É muita E coisa. é tão bom a gente poder ver a beleza da criação de Deus, né, doutor? E ver as pessoas, olhar nos olhos, Só olhar, no sorriso, só olhar né? já quer dizer muita coisa. É uma né? dádiva. Então, É. minha gente, olha, a gente está aqui hoje falando sobre o glaucoma, uma das principais doenças nos olhos, enfim. Tem controle, tem tratamento, basta você também ficar atentos aí à sua visão como um todo, perceber o que está diminuindo a visão periférica, procure um médico, ou seja, ou não espere chegar a esse momento, né? Procure um médico. Então, gostaria que a senhora deixasse uma mensagem. Milhões de pessoas estão nos acompanhando agora, doutora, assim, para quem está em casa, assim, que de repente começa a perceber que a sua visão está modificando. Então, que mensagem que a senhora daria? Eu acho que vocês e todos nós temos que dar muito valor à visão, porque ela representa muito na nossa vida e tem doenças que dá para controlar, muitas outras dá para curar e o glaucoma dá para ter um controle muito bom. Que maravilha, gente. E agora, vamos presentear você que a doutora Dulciara vai mostrar, né, através dos equipamentos que são tantos aqui, minha gente, como é feito. Um dos principais, são vários exames, mas pelo menos os principais, os básicos, a gente vai mostrar para você. Bom, então, numa consulta para avaliar também o glaucoma, a gente usa esse aparelho chamado lâmpada de fenda, que a gente avalia o fundo do olho para observar o nervo óptico através de uma lente. E também, na hora de medir a pressão, eu uso esse aparelho chamado tonômetro de aplanação. Então, esse basicamente é o que a gente tem que avaliar com mais profundidade o glaucoma. Minha gente, com essas lindas imagens, estamos concluindo esse momento especial. Tenho certeza que você aprendeu muito, assim como eu e nossa equipe aprendemos hoje com a doutora Dulciara Ribeiro Gaspar, nossa oftalmologista. Doutora, muito obrigado de coração. Obrigada Foi eu uma pela honra, né, oportunidade. estar aqui com a senhora. E todos os contatos dela estão aparecendo na tela. Vale a pena, gente. Informação é tudo. Informação cura. Informação salva. Obrigado, doutora, né? Sempre Muito um obrigada. carinho muito grande, né? Eu que Esse agradeço. carinho da senhora para conosco, para com a TV Aparecida de modo especial com Saúde e Fé, família dos devotos. Obrigado, doutora. Amém. Obrigada. E a gente volta agora diretamente dos estúdios para continuar esse maravilhoso programa Família dos Devotos. Deus abençoe e até a semana que vem, se Deus quiser.